Você pode receber a pastora com alegria. Vamos louvar a Deus pela vida dela. Bom dia, graça e paz. Que manhã linda estarmos aqui. Confesso que já tivemos tantos momentos especiais, né? E agora nós poderíamos ir até embora, mas nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra juntos. O pastor me pediu para que estivesse falando um tema que ele me deu. Nós estamos aí falando sobre seguir a Jesus. Já trabalhamos alguns temas tão especiais. Semana passada falamos sobre a importância da oração, da palavra. Estamos falando de viver uma vida com Jesus. E hoje nós vamos continuar. E o tema que o pastor me deu é viver uma vida livre do passado. E como é importante a gente viver uma vida livre, não é verdade? Se a gente for parar para pensar, cada um tem uma história. E eu quero fazer aqui algo com vocês, que a gente possa entender que a vida é uma jornada. Colocamos na nossa bagagem o que iremos precisar ao longo do caminho. Aquilo que tem algum significado para a nossa viagem e que julgamos valer a pena carregar ao longo do tempo. Entretanto, para a jornada da nossa vida, não carregamos aquilo que vemos e podemos tocar. Na verdade, é muito mais intenso do que coisas materiais. Colocamos na nossa bagagem todas as coisas que envolvem a vida. As responsabilidades, as conquistas, a nossa rotina, a nossa família, o trabalho, os estudos, as pessoas com que nos relacionamos, os nossos compromissos, a profissão, sonhos. Mas tem algo que nós colocamos na nossa bagagem e ainda nós não podemos esquecer, que é o nosso passado. Que nós, muitas vezes, carregamos os nossos traumas, as nossas frustrações, o abandono, a mágoa, o medo. Esse é pesado, hein, gente? A ansiedade. Colocamos a insegurança. Muitas vezes carregamos a inferioridade. Muitas vezes carregamos tantas mentiras que falaram a nosso respeito. A rejeição. Quantos de nós não fomos rejeitados? Esse também é grosso. Quantos de nós não carregamos tanta culpa? Vícios, hábitos, coisas que a gente não consegue se libertar. Quantos de nós carregamos raiva, ira, talvez por coisas e situações que passamos? E quantos de nós não carregamos marcas da nossa história? Só que aí não é o suficiente. A gente quer carregar aquilo que a gente acha que um dia vai ser útil. E aí, de repente, aquilo que a gente se apega que não serve para nada, mas está novinho, né? É uma latinha tão bonitinha. Sabe aquelas coisas que a gente se apega, que é bonitinho, mas não serve para nada, que está vazio? Lâmpada queimada. A gente carrega, sabe? Vai que um dia ela decide acender. Uma raçãozinha de peixe, né? Quem sabe um dia eu ainda vou conseguir pescar.
Tem coisa que não cabe, né? Tá difícil. Espera aí que eu vou dar um jeito. A gente dá um jeito, não dá para carregar algumas coisas, mesmo que fique pesado. Bem pesado. E a gente quer carregar essa bagagem conosco. Quanto pesaria a bagagem da nossa história, de cada um de nós? Cada um aqui tem uma história de vida, teve uma infância, teve uma adolescência, uma juventude. Cada um de nós tem uma bagagem. Quanto pesaria? Será que uma mochila seria suficiente? Essa não coube tudo que eu queria. Ou precisaria várias malas de viagem. Tem pessoas que precisariam carregar, sabe, assim, um monte de malas. Seria possível carregar essa bagagem ao todo longo da nossa jornada? Será que seria possível ficar carregando uma bagagem anos e anos da nossa vida? Não se sinta mal, mas eu preciso dizer que não é possível carregar tanto peso por muito tempo. A verdade é que, independente de qual seja a sua história, se for colocar em uma mochila tudo que faz parte da sua existência, você não sairá do lugar. Ao fazer essa analogia, é possível perceber o quão desnecessário são alguns pesos que carregamos. E por mais sem sentido que eles sejam, talvez não saibamos onde deixá-los. E para vivermos uma vida livre, precisamos olhar para o passado e, principalmente, olhar para Jesus acima do nosso passado. Precisamos olhar para Jesus e deixar o passado para trás. Como dizia Paulo, coloca o primeiro versículo, por favor, que está em Filipenses 3, 13 e 14. Paulo, queridos, ele era um perseguidor dos cristãos. Imagina toda a carga que ele carregava. Ele matou cristãos antes de se encontrar com Jesus, antes de ser o escolhido. Então, vocês imaginam a carga que Paulo carregava. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz o quê? Eu esqueço do que passou. O passado para mim não tem mais valor. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um alvo, eu tenho algo para prosseguir, eu tenho Jesus que morreu na cruz e me deu uma vida nova. E ele tem o quê? Uma vocação, um chamado. E nós precisamos entender que a nossa vida é assim. Sabe por quê? O próximo versículo diz assim: o que nós podemos fazer, hein, irmãos? Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos que estão sobrecarregados e cansados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Pois o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus diz. Então, queridos, não precisamos carregar essas coisas. Podemos deixar tantas coisas que talvez em alguns momentos
quiseram que nós carregássemos. Talvez pessoas da nossa vida, da nossa história, queria que carregássemos um peso tão grande, tantas acusações, e não é isso que o Senhor quer para nós. Olha como ficou leve. Olha como ficou leve. Nada daquilo eu precisava carregar por tanto tempo da minha vida. C.S. Lewis diz assim, é o próximo slide. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Sabe, queridos, Deus tem coisas novas. Pode colocar, por favor, gente, o outro slide? Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Tem coisas à nossa frente, tão poderosa, que Deus quer fazer através da cruz, de uma vida nova, através de uma entrega. Sabe, queridos, quando nós mudamos, quando nós queremos uma nova fase na nossa vida, nós precisamos fazer uma limpeza, uma faxina. Sabe, olhar para alguns departamentos da nossa vida, como numa casa. Você vai fazer uma mudança, você faz a faxina, você leva só o que importa. Você não vai pegar lá, abrir um monte de caixa e jogar aquele monte de coisa antiga. Você vai separar, isso é bom, isso eu vou levar. E aí o que não presta, você já tem lá um saco de lixo, não tem? Tem um saco de lixo que as coisas que vai para o lixo. Assim é a nossa vida. Precisamos fazer uma limpeza. Deus tem coisas novas. E às vezes a gente coloca tanta coisa velha e não dá lugar para o novo de Deus. Sabe, nós precisamos levar o que tem valor inestimável. Aquilo que realmente importa. Se nós desejamos uma vida nova com Cristo, se entendemos o significado de Jesus ter morrido na cruz e nos dado uma vida nova, nós precisamos entender que há coisas que realmente importam e tem coisas que são tão desnecessárias que nós não precisamos carregar na bagagem. Coloca o próximo slide, por favor. Tem 3 frases aqui que eu quero falar. O primeiro, sua dor não é o seu foco. Muitas vezes nós nos apegamos na nossa história, nas dores que passamos, nas lutas que tivemos, em tudo isso que carregamos e esquecemos de realmente focar no que importa. O passado, as dores, isso não mais importa. Precisamos avançar, olhar para Jesus, focar na salvação, na vida nova que Deus quer dar para cada um de nós. Sabe, o nosso passado não define o nosso futuro. Muitas pessoas vivem tão sobrecarregadas, tão machucadas, feridas. Sabe aquelas pessoas que qualquer coisa que você fale do lado dela, ela vai te atacar. Não é porque ela é uma pessoa, ela não planeja ser tão chata. Ela não planeja atacar tudo o que ela falar. Mas ela carrega uma bagagem tão pesada, que o que ela faz é simplesmente querer transbordar aquilo para as pessoas. Por quê? Ela não entendeu que o passado, a vida que ficou para trás, a partir do momento que conhecemos Jesus, não define mais. Porque Jesus não é o nosso passado. Ele quer nos dar um futuro de paz, de esperança. E olha a última, um novo começo exige um fim antes. Às vezes a gente pede tanto para Deus, algo novo de Deus. Deus, eu quero uma vida nova, eu quero começar algo novo. Eu quero um emprego novo, mas você vai ter que sair do outro. Eu quero agora uma casa nova, você vai ter que deixar a casa. Adianta você falar assim, Senhor, o meu sonho é uma casa nova.
o meu sonho, só que eu não consigo me desapegar da antiga. Como que Deus vai dar uma casa nova se você vai ficar morando na velha? Você quer a nova para quê? Deus, o meu sonho é um carro novo. Ah, mas o meu velhinho, eu vou usar só ele. Para que Deus vai dar algo novo? E assim a nossa vida com Jesus. Se a gente deseja algo novo do Senhor, o que a gente precisa fazer? Colocar o fim nas coisas do passado. Colocar um basta. Se livrar, deixar nossa bagagem mais leve. A lição que precisamos aprender é deixar para trás aquilo que fica para trás. Percebe a frase? Diz assim: deixe para trás o que já ficou para trás. Não está adiante mais de você. O seu passado, ele está atrás. Ele passou. E coisas novas Deus tem para nós. E como que nós vamos poder desfrutar das coisas novas de Deus? Quando nos aliviarmos de um passado que não pode mais reger a nossa vida, de um passado que não pode mais dominar a nossa vida. Quantas vezes agimos assim: eu não vou mais ter amizade, porque um dia me decepcionei. Eu não vou mais confiar em ninguém, porque um dia eu me decepcionei. Eu não vou fazer isso porque foi frustrado. Eu não faço aquilo porque um dia fizeram isso para mim. Precisamos viver o novo. Jesus, olha essa frase, queridos. Jesus deixou um lugar específico para nós colocarmos a nossa bagagem do passado. E sabe qual é esse lugar? É a cruz. Quando Jesus morreu por mim e por você, Ele atraiu todo o nosso peso, toda a nossa dor, toda a frustração, medo, ansiedade, raiva, todo o passado. Nada mais faz sentido, porque quando Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. E por isso nós temos que viver essa nova vida. Então na cruz há lugar para deixar o nosso passado. Se um dia você pensar: o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com esse sofrimento? O que eu vou fazer com esse fantasma que vira e mexe e vem na minha mente? Deixe lá na cruz, porque a cruz não está mais vazia. Ela carrega o sentido de um Jesus que ressuscitou. A cruz ficou, ela está vazia. Mas Jesus é o Deus que nos dá uma nova vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender que somos sobreviventes. Somos sobreviventes e só sobrevive quem tem história para contar. Cada um de nós é um sobrevivente. Cada um de nós tem uma história. Eu tenho a minha história. Tenho as lutas de infância, situações que eu já contei para vocês. E não é só da infância. Tantas coisas a gente passa por situações que talvez quiseram nos parar. Vocês sabem que eu sofri um acidente, que eu fui baleada. Talvez ali naquele dia o inimigo queria me parar. Talvez ali, se eu tivesse morrido, quantas coisas teriam ficado para trás. Mas Deus, Ele tinha uma vida nova. Então eu quero dizer para você: não olhe para trás, continue. Mesmo que esteja difícil, continue. Mesmo que esteja doendo, continue. Mesmo se alguém disser para você parar, continue. Não olhe para trás. Que você possa fazer a sua mala, que nós vamos para o futuro. E o que nós vamos colocar nessa mala que vamos para o futuro? O amor. O amor é leve, não vai pesar na minha mala. A paz, ser uma pessoa pacificadora. Esse é importante, viu, queridos? Eu acredito que é um dos mais importantes. O perdão.
Precisamos colocar na nossa mala o perdão. E se tem uma coisa que vai fazer você viver leve, é se você perdoar. Perdoar as pessoas, perdoar a si mesmo. Não carregar nenhuma culpa. Tem uma outra coisa importante aqui, gente. Você tem que pôr na sua mala. A Bíblia. A palavra de Deus. Essa daqui vai valer por tudo. Se tem algo importante que você tem que colocar, é a palavra de Deus. E eu trouxe aqui, olha. Folhas em branco. Quanta coisa a gente poderia escrever aqui, que poderia fazer diferença na nossa vida. Sabe, queridos, cada um de você tem folhas em brancos. E aí você pode escolher carregar peso ou carregar coisas que vão te fazer livre. Coloque na sua vida, na sua folha, coisas que vão te curar. Se você se sentia inferior, entenda que você é a imagem de Jesus. Então a gente poderia escrever aqui, eu sou a imagem de Jesus, e colocar na bagagem. A gente poderia colocar aqui, filho de Deus, colocar na bagagem. Salvos, somos escolhidos. O que você poderia colocar na sua bagagem? Fé, esperança. O que você colocar na sua próxima bagagem vai determinar todo o seu futuro. Agora, eu quero que um ato profético, você comece a visualizar a sua bagagem. Tem coisas novas? Qual é a bagagem o que você está colocando na sua bagagem? Tem coisas novas? É a hora de trocar, de entender a nossa identidade, o nosso chamado, o nosso destino. Deus tem tantas coisas para nós. E o que você tem feito? O que você tem colocado na sua bagagem para que ela fique leve? Agora, dá para carregar. Dá para carregar por toda a minha vida. Porque é leve. Porque Jesus disse que o fardo dele é leve. Olha o que diz em Isaías 43, 18. Coloca o próximo versículo, por favor. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha a palavra de Deus, o que ela diz para cada um de nós. Veja, eu estou aqui, eu estou olhando para cada lágrima, eu estou olhando para tudo que você passou, mas ei, você não percebe? Eu tenho algo novo para você, eu tenho algo novo para fazer, mesmo no meio do deserto, eu vou vou abrir caminho, mesmo no meio da sequidão, eu vou fazer um riacho. Olha como Deus é lindo. Sabe, queridos, e esse último versículo que eu quero falar com vocês, foi um versículo que mudou a minha perspectiva. Foi um versículo que, primeira vez eu li só um versículo, eu não continuei. E depois, quando eu vi o próximo, aí eu falei, meu Deus, eu não acredito, meu Deus, é muito lindo. Que é lá em Isaías 43, 25 e 26. Olha o que Deus diz. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Irmãos, Deus não tem amnésia não, mas sabe o que acontece? Ele não se lembra. A gente pode lembrar, não é verdade?
A gente pode lembrar do que fizeram para nós. A gente pode lembrar da nossa história. A gente pode escolher lembrar com dor ou sem dor. Isso fazer a diferença ou não. Podemos. Mas Deus, Ele não se lembra dos nossos pecados. Não é que Ele assim, Ele perdoou, mas se você fizer alguma coisa, Ele vai falar assim, mas lembra que você fez isso, de novo você está fazendo isso? Aí você dá uma tropeçada e Deus vem, nossa, mas eu já te dei uma chance e você fez de novo. Deus não se lembra. Só que aí, eu achei que acabou aí, eu já achava perfeito, sabe, Lília? Até aí eu já achava perfeito. Só que olha o que Deus diz. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o seu argumento para que eu possa provar a sua inocência. A sua inocência, nós não carregamos nenhum peso. Irmãos, olha o que Jesus diz, que a palavra de Deus diz. Você está aí, porque às vezes a gente fica assim, carregando culpa. Quantos de nós, se eu tivesse feito isso, talvez isso não teria acontecido. Mas eu errei lá quando eu era criança. Eu sei, queridos, eu também. Às vezes, coisa de criança, a gente fica lembrando. Eu já contei para vocês, a minha fama era de ser chorona, birrenta. E para mim era triste isso, porque quando eu cresci carregando isso. Eu cresci carregando esse rótulo. E aí, sabe, quando a gente depois de adulto fala, puxa vida, eu não queria ter sido assim, porque eu era criança, eu não fazia de propósito. Era chorona, mas não que eu acordasse e falasse assim, hoje eu vou ser chorona, hoje eu vou ser birrenta. Não, era criança. E às vezes a gente carrega uma culpa de tantas coisas, e aí depois de adulto, com os anos passando, a gente vai ficando mais experiente, para não dizer mais idoso, sei lá. Aí sabe o que acontece? A gente vai lembrando disso. E isso começa a nos atormentar. E aí Deus diz e fala assim, você fica aí reclamando, você está só pensando no passado, então vai, conta, vai a chorumelas aí, chora. Aí você começa, mas é que eu fiz isso, lá em 1900 e não sei o quê. Eu fiz isso, fizeram isso para mim. Deus, eu era criança, fizeram isso para mim. Me maltrataram, me abusaram, me atacaram, me ofenderam. Porque fizeram tal. Aí quando você terminar, Jesus diz assim, então tá, vamos discutir. Vamos discutir a causa. Apresenta o seu argumento. Vai, se justifica. Sabe a gente querendo justificar? Deus, mas eu queria ter sido uma mãe melhor. Mas sabe o que é? É que eu não soube, não vinha com manual de instrução. Então eu não soube ser uma mãe melhor. Deus, eu queria tanto ter sido uma esposa melhor, mas eu não fiz o que eu deveria. Deus, eu tinha que ter orado mais. Eu tinha que ter lido mais a Bíblia. Eu tinha que ter insistido mais. E a gente começa a argumentar com Deus. Começa a argumentar. E aí Jesus diz, olha, você é inocente. Você é inocente. O seu pecado, o seu passado, as suas dores, eu já levei lá na cruz. E por isso eu quero te dar uma vida nova. É isso que Deus quer fazer, sabe? Porque muitas vezes o que Deus fez foi bom. Até que foi bom. O que Ele está fazendo é maravilhoso? É maravilhoso. Mas Deus quer fazer o extraordinário para as nossas vidas, que é uma vida nova, uma vida regenerada, uma vida que valoriza todo o sacrifício na cruz por mim e por você. Vamos nos colocar em pé. Os músicos já podem subir. Sabe, queridos, eu quero que agora... Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse o que você tem carregado na bagagem que está sendo tão pesado.
Para pensar. Vai fechando os olhos. Comece a pensar, irmãos, a melhor solução de uma vida nova é quando nós entendemos que precisamos ter consciência, um autoconhecimento. Eu sei o que tem feito o meu fardo estar tão pesado. Se foi medo, rejeição, se foi o abuso, às vezes foram tantas reclamações, murmurações. Às vezes você é tão ansioso. Você pode ter sofrido tantos traumas, tantas frustrações. Carregar o peso da culpa. Carregar marcas que vira e mexe, vem te assombrar. Talvez você foi rejeitado, abandonado. Talvez tantas mentiras você carrega, raiva, ira. Tem momentos de descontrole. Talvez são vícios, hábitos. Talvez são coisas que têm te feito parar. Mas eu quero que agora você visualize a sua bagagem ficando leve. Você se livrando de todo o seu passado. Se livrando de tudo que fizeram para você. Se te ofenderam. Pense que você carrega simplesmente uma cruz vazia. Que você carrega uma cruz que Ele levou sobre si. Foi Jesus que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É por Ele, Ele se fez o próprio sacrifício vivo, para que hoje tivéssemos uma vida abundante, uma vida livre, uma vida nova. Jesus se entregou, Ele renunciou, sendo o próprio Deus. Ele renunciou para que viesse e fosse preso naquele madeiro, que fosse para a cruz por mim e por você. Deus não te põe mais culpa. Ele te dá o veredicto. Você é inocente. Você pode desfrutar de uma vida nova que Deus tem para você. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Uma identidade dos céus. Uma identidade divina. Deus tem algo para você como filho e filha amada de Deus. Como escolhido, chamado. Ninguém aqui foi obra do acaso. Mas Deus sonhou com você. Deus desejou você. Ele te chama para uma vida nova. Sabe, querido, se alguém aqui que ainda sente que carrega um peso, quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Mas se há algo ainda que dói no seu coração, na sua vida, se há decepção, se há culpa, vem aqui na frente para que nós possamos orar e você viva livre. Sabe, queridos, quantas vezes carregamos tanta dor, carregamos frustrações de coisas que não deram certo na nossa vida.
Deus tem uma vida nova para cada um de nós. Eu sei que Deus tem falado com mais pessoas. Venha, vamos orar. Às vezes precisamos perdoar. Oh, irmãos, quantas vezes, eu sei que se eu perguntar aqui, talvez você nem levante a sua mão se você precisa perdoar. Mas sabe quantas pessoas você bloqueou na sua vida? Quantas pessoas você fala, eu perdoei, mas eu não posso olhar. Tem pessoas que talvez já até partiram, mas ainda você lembra com dor do que fizeram para você. E mais, o perdão a si mesmo, o perdão a si mesmo carrega uma culpa. Carrega uma culpa. Talvez você na sua juventude cometeu um aborto. Talvez na sua juventude você fez coisas que não era para fazer. E aí você carrega essa culpa dia a dia. Mas Deus quer uma vida nova para você. Deus quer uma vida nova para você. Uma vida de esperança, futuro de paz. Senhor, nós oramos, Pai. Nós oramos nesta manhã, Senhor, e declaramos, Pai, declaramos vida nova. O passado passou. O que ficou para trás, ficou para trás. Não está mais à frente. Precisamos desfrutar da vida nova. Pai, faz isso, Senhor. Pai, uma vida nova, uma vida de abundância, uma vida de paz, de alegria, de salvação. Pai, nenhuma culpa é atribuída. O Senhor já provou a inocência de cada um na cruz do Calvário. Senhor, que haja cura, que haja milagre.